Recentemente eu falei aqui no canal de algumas lutas, tipo Magna vs Dante ou até mesmo Innocent Zero vs Mesh, só que entre as lutas que eu queria falar com vocês, a gente tem Meliodas vs Scannou, aqui provavelmente foi a luta mais injustiçada pra quem só viu o anime. Porque assim, né? Então, principalmente pra quem tinha muita expectativa sobre ela, que eu acho que era papo de 99% do fandom da obra, só muita gente queria ver essa luta. Mas por causa dos problemas que rolaram no anime, ela acabou sendo muito ofuscada. O que não rolou no mangá. Meliodas vs Scannou é pra mim a luta mais memorável de Nanatsu no Taizai, além de que a luta em si tem uma construção muito grande por trás dela, o que faz obviamente essa luta ficar infinitamente melhor. Então vamos falar um pouco sobre Scannou vs Meliodas, e sim, há alguns anos atrasado de novo, mas eu acho que vocês relevaram o Magna vs Dante, mas dito isso, vamos embora. Bem, eu sou o Felipe, e papo, Meliodas vs Scannou já começa a ficar mais interessante no ponto em que a luta transcende a luta em si. É estranho falar isso, mas é basicamente o que rola. Porque essa luta acabou sendo mais um evento no mangá do que uma luta em si, um bagulho que me lembrou bastante o que rolou em Sukuna vs Gojo. Isso rola em grande parte por toda a preparação que a obra dá a essa luta. Desde o início de Nanatsu, a gente meio que tinha o Meliodas como a figura mais forte dos pecados, já que por mais que aparecesse alguém tipo o King ou o Ban, que sei lá, na primeira temporada pareciam estar bem nivelados com o Meliodas, no fim o capitão dos pecados era sempre o superior, ele ia lá e mostrava que era mais forte. E isso mesmo que pouco, tá ligado? Só que o cenário muda completamente quando a obra adiciona o Scannou, que irmão pega toda a escala de poder da obra e simplesmente pisa em cima dela. A gente só vê muito humano sentando a mão na cara do Galan, que pouco tempo atrás, então meio que né, assim. Só que é nesse mesmo ponto que a obra começa também a dar buff atrás de buff com o Meliodas, com o papo de que ele tava recuperando o verdadeiro poder, o que automaticamente fez surgir uma rivalidade na obra. E principalmente na fandom, todo mundo queria muito saber quem era mais forte, Scannou ou Meliodas, e mesmo com o Meliodas falando, não, pô, o Scannou é mais forte que eu, a fandom não ligava. Porque se de um lado a gente tinha o Scannou fazendo o que ele fazia de melhor, que era bater em coisas, do outro, o Meliodas meio que começou a acompanhar isso. E nisso a obra começa a trabalhar mais e mais, de uma forma bem mais interessante, uma rivalidade que ela mesmo começou a plantar pra gente entre Meliodas e Scannou, e tudo isso acaba culminando no início dessa luta. Só que assim, a luta deles se inicia de uma forma diferente, o mangá não coloca eles pra lutar como a gente tá habituado a ver entre os pecados, tipo o que rolou com o Meliodas e o King, ou até mesmo como a gente vê toda hora com o Meliodas e o Ban, que hora ou outra eles estão literalmente trocando o soco. Meliodas e Scannou começa como uma batalha de sobrevivência pro lado dos pecados, já que meio que o Meliodas não tava muito bem das ideias. Se ele vencesse o Scannou, meio que acabou. O que até certo ponto dá uma leve pista pra gente que o Meliodas ia perder a luta logo de cara, já que a obra deixa bem claro que após entrar no modo assalto, o Meliodas meio que tinha basicamente sucumbido ao que ele era na época do líder dos 10 mandamentos. E assim, por mais que mais pra frente o Meliodas acorde meio que poupe os pecados, ele não manda ninguém de ralo, quem ia arriscar? O Meliodas no modo assalto é um bagulho que a própria Merax ela faz questão de deixar claro que aquele Meliodas ia mandar geral de Vasco se tivesse a oportunidade. E quando o Scannou finalmente entra frente ao Meliodas, o mangá faz mais uma vez questão de reforçar isso pra gente, isso simplesmente com o modo que o Meliodas tava agindo, deixando bem claro pra gente que aquela forma era completamente diferente de tudo que tinha rolado com o Meliodas. E nesse ponto, a gente finalmente tá não só com todas as peças postas, mas toda a construção que levou até ali finalmente deu início à luta. E que luta! Em papo de duas trocas de ataque, a gente vê os níveis de poder que a obra tinha mostrado até ali serem completamente extrapolado ao extremo. Outro bagulho que me lembra muito Gojo vs Sukuna. E indo além, pela primeira vez no mangá inteiro, a gente tem o choque de ver o Scannou completamente impotente, isso durante o dia. E papo de 90% da luta segue assim, o Meliodas domina completamente o Scannou, e tudo que ele consegue fazer é literalmente sobreviver. E digo mais, isso só rola porque o Meliodas inicialmente quis brincar com ele, a ponto de que o pecado do orgulho é posto de joelhos. Irmão, você já pensou ver o Scannou de joelhos, com literalmente alguém pisando na cabeça dele, o mesmo Scannou que cortou o Galland no meio, que bateu nos Eldris e Starosa? Eu lembro que a primeira vez que eu li essa luta e vi esse ponto, eu simplesmente parei e fiz, tá, as coisas começaram a ficar muito estranhas. A ponto de que você vira e fala, tá, acabou, né? Se o Scannou tá desse jeito, é jogar a toalha e pedir GG, porque não dá. E não só esse ponto do Scannou cair, mas todo esse primeiro capítulo, eu lembro que eu li esse início de luta deles completamente bugado, porque ver o Scannou sofrendo daquele jeito em uma luta era um bagulho que você só não esperava, é um bagulho que buga a sua cabeça. Porque assim, mesmo na luta contra o Starosa, a gente não chega a ver nem perto do que o Scannou sofreu nessa luta contra o Meliodas.
Só que é nesse ponto da luta que vem a famosa frase da Merlin, é quase meio-dia, e seguida dela outra surra, só que dessa vez com o agravante de que o Scanner tinha atingido 114 mil de poder de luta. Um bagulho que eu não lembro 100%, mas se eu não me engano, ninguém até ali na obra tinha mostrado um nível de poder tão alto. Se eu não me recordo errado, o mais alto que a gente tinha visto ou foi do Scanner ou foi do próprio Meliodas. E papo, se eu não me engano, foi o Meliodas e foi papo de que 60 e poucos mil quando ele lutou contra o Fraudin. Mas ainda assim, mesmo extrapolando completamente todo o nível de poder que a gente tinha visto até ali, ele ainda segue impotente a ponto de que realmente parece que não vai dar o que eu acho muito interessante nessa luta, porque se de um lado ela apresenta pra gente uma luta de sobrevivência pro lado dos pecados, ela vai tirando mais e mais nossas esperanças de que o Scanner vai conseguir vencer, porque não importa quanto tempo tivesse avançando durante o dia, o Scanner sempre se mostrava mais e mais impotente perante o Meliodas, o que faz a gente parar, olhar e falar: pô, beleza, ele tem que vencer, mas você não tem visão de vitória ali. Uma parada bem similar ao que rola na luta contra o Lucifero lá em Black Clover. 90% da luta dele a gente não tem visão de vitória. E aqui rola basicamente a mesma coisa com o Scanner. A gente não tem visão de vitória, porque não importa o quanto ele estivesse avançando em poder, parecia que a distância entre ele e o Meliodas era só tão grande que não ia compensar. A ponto de que um ataque direto do machado Rita do Scanner é parado com a mão do Meliodas, o mesmo machado que cortou o Galland no meio e só com a pressão de ar cortou papo de 3 montanhas. E cara, isso por si só é bem interessante, porque a obra meio que joga o ápice de poder, aquilo que a gente tinha como mais forte dentro da obra, claro, fora as entidades, tipo o Rei dos Demônios e a Deidade Suprema, e a obra meio que coloca o maluco pra tomar um pau, e eu acho que muito é nesse ponto que toda a construção do Scanner pesa. Até ali a gente tinha visto ele como alguém meio que como um deus ex-máquina dos pecados. Aparece um mandamento forte, relaxa que na primeira aparição do Scanner ele não sola um, ele bate nele e ainda bate em outro de brinde. Leone está sendo atacado, relaxa, Scanner tá lá, ele bate no Starosa e ainda de brinde sola o Zeldris só como dano colateral. O Scanner foi meio que sendo o parâmetro máximo de poder pra obra por muito tempo, pelo menos que a gente tinha visto lutando, porque como eu falei pra vocês, a gente tinha as entidades, mas era Scanner que a gente via lutando, então era meio que ele que a gente tinha como referência. E isso se junta à própria obra, que fazia questão de reafirmar usando o próprio Scanner ou até mesmo outros personagens, como o próprio Meliodas, para falar que o Scanner era o mais forte entre os pecados capitais, e ele exemplificava isso muito bem nas lutas dele. E depois de toda essa construção, ver o Scanner impotente perante um único inimigo, que meio que até ali tava brincando com ele, porque o Scanner fica vivo durante muito tempo da luta, porque o Meliodas quer. Eu acho que vocês estão muito ligados nisso, né? Mas aqui vem o ponto que eu acho mais legal nessa luta toda, que é a subversão de expectativa que a gente tinha. Se por um lado a gente viu o Scanner apanhando 90% da luta e mal tinha visão de vitória pra ele, a gente chega no meio-dia. E é realmente aquele que tava acima de todos os clãs. É realmente aquele que estava acima de todos os clãs. Ali a gente consegue ver com precisão o quão forte era o máximo do Scanner. O modo T1 dele consegue parar o Meliodas, que até ali não estava dando nem chance pro Scanner. A ponto de que, se o Meliodas que estava deixando o Scanner sobreviver inicialmente, meio que o jogo vira completamente. O Scanner consegue com um ataque parar o Meliodas. Um bagulho que, assim, vamos concordar, é só meio que absurdo. Tipo assim, você tá lendo a obra pela primeira vez, você imagina que o Scanner vai vencer porque a galera tem meio que sobreviver, e você não espera que o Meliodas vai poupar eles por causa de toda a construção que tinha rolado até ali, mas vencer com um ataque é meio que outro nível. E eu acho esse ponto da luta simplesmente genial, ela consegue construir um bagulho muito coeso, e no ponto final ela consegue completamente quebrar nossas expectativas a respeito da vitória do Meliodas e simplesmente fazer o Scanner virar o jogo de uma forma que é só absurda. E por mais que sim, depois o Meliodas fique muito mais forte, porque né, protagonista e nossa, ele tinha muito poder que ele nem lembrava que tinha. Nessa luta, nesse ponto do mangá, a gente tem uma noção do quão absurdos são esses dois pecados e o quão distante eles estavam do resto. E sem contar que tudo isso se torna ainda mais absurdo pra parte do Meliodas quando a gente tem a informação por parte da Merlin que o Scanner meio que queimou anos de energia acumulada pra conseguir fazer frente a ele. E mesmo sendo no pós-luta, eu acho essa frase da Merlin simplesmente incrível, porque no mesmo ponto que o Scanner venceu, a gente tem o contexto do quão forte também é o Meliodas, porque tudo que o Scanner teve que queimar pra conseguir vencer ele. Então, ao mesmo tempo que a obra deixa claro pra gente que o Scanner venceu, o estado dele pós-luta e tudo que ele teve que queimar durante a luta também deixa bem claro pra gente que talvez não foi tão simples, tá ligado? E cara, eu acho que é toda essa construção e toda essa rivalidade que torna essa luta tão boa, porque a luta do Scanner contra o Meliodas, ela é muito curta, ela é muito rápida. Ela nem de longe é um Sukuna vs Gojo, ou muito menos um Mesh vs Innocent Zero em relação à extensão de luta e tipo tudo que rola na luta. Mas ainda assim, por toda a forma que a obra construiu o pré-luta, ela consegue ser tão boa quanto essas outras lutas, sendo pra mim a melhor do mangá, e honestamente é só uma pena o que rolou com ela no anime. Só que, fala aí, o que vocês acham
de Scanor versus Meliodas. E pela primeira vez que tu leu o mangá, quem tu achava que ia vencer? E claro, se tu gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Fazendo isso sempre vai ser notificado quando sair vídeo novo e não vai estar perdendo os futuros conteúdos. Além de que estando inscrito, tu vai me ajudar muito. São papo de 3 notificações semanas e o que tu quer ver, tu clica em cima. O que tu não quer ver, tu arrasta pro lado. É meio que isso e vida que segue. Deixa o like também, o like me ajuda muito. E se possível, o hypar. O hypar ajuda muito o canal. Enfim, gente, fiquem todos bem. A gente se vê numa próxima. É meio que isso. Falou!